Todo cristão precisa amar a cruz. É sobre isso que a gente reflete aqui todos os dias, diariamente, pensando sobre os reflexos do Evangelho. Hoje, Lucas capítulo 9. Se segura aí, hein? Não posso descrever o quanto esse capítulo foi e é importante para a minha caminhada cristã. São tantos aspectos da fé que são clarificados aqui. Minha família foi profundamente afetada por todos os ensinamentos contidos nele. Como você responde às palavras de Jesus quando diz: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará." Jesus fala sobre isso após ouvir a revelação do Espírito que Pedro recebeu quando entendeu que Jesus é o Cristo. Mas Jesus precisava explicar que não somente ele deveria seguir até a cruz, mas que seus seguidores e discípulos, chamados de corpo de Cristo, deveriam ser salvos de si mesmo e também seguir até a cruz. Sim, nós entendemos que o Evangelho é um chamado a ser um em Cristo e um com Cristo, inclusive na cruz. É por isso que, na continuidade, Jesus diz: "Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos." Se envergonhar aqui é negar o Cristo, negar o chamado do Cristo. Ele nos convidou para viver o nós, o corpo, o Cristo. É por isso que ele nos alerta. Ele é o primeiro, o cabeça do corpo e tem a primazia do corpo. Muitos vão buscá-lo e vão querer ser curados e receber suas bênçãos. Gosto da narrativa de Lucas, que sinaliza que depois de Jesus curar e libertar o menino, enquanto todos estavam admirados e ainda falavam do milagre, Jesus chama os discípulos de lado e diz: "Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas." Era como se Jesus dissesse: não se enganem com o glamour. O Filho do Homem será traído e irá à cruz. Não foi isso que o Pai falou no Monte da Transfiguração? A fama não chamava a atenção de Jesus. O status não o movia. Ele nem mesmo se afetava pelo número de seguidores. Ele estava com o foco no alvo, a cruz. Esse deve ser o foco dos discípulos de Cristo, a cruz. Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Lucas 9,35. O que ele nos falou? Sobre o caminho de abandonar o conforto, as próprias vontades, abandonar o eu e nos tornar um nós, um corpo, o corpo de Cristo. É até bonito no discurso, mas ser um nós, ser um corpo, ser o corpo de Cristo, significa colocar nosso ego na cruz e entender a necessidade do corpo como nossa necessidade, prioridade e propósito. Foi isso que Jesus disse
aos 3 candidatos a discípulo que Lucas relata no final do capítulo. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Não se engane, não há conforto na chamada. As necessidades do corpo são mais importantes. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Não se engane, é necessário viver pelo chamado. As necessidades do corpo são o nosso propósito. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não se engane, o chamado deve vir primeiro. As necessidades do corpo são a prioridade. Jesus nos chamou a segui-lo, nos deu exemplo do que fazer. Foi o exemplo de quem nós devemos ser e nos apresentou o modelo do Cristo. Suas palavras permanecem de pé. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Qual é a sua resposta? Esta é a minha reflexão de hoje. Qual é a sua? Leia a palavra de Deus e compartilhe o Evangelho. Até nosso próximo vídeo.